Capítulo 1. O eco das correntes. O vento frio soprava através das planícies do Loire, carregando o cheiro úmido do rio misturado ao aroma da terra revolvida. O sol nascente lutava para romper o manto de nuvens que se agarrava ao céu, tingindo a manhã com tons pálidos de cinza e azul. No horizonte, as muralhas de Meung-sur-Loire erguiam-se como uma cicatriz de pedra, sombria e ameaçadora. O rio Loire corria sob a ponte de Meung, suas águas escuras refletindo o brilho trêmulo das tochas inglesas. O inimigo havia tomado a cidade meses antes e reforçado suas defesas. Os soldados ingleses patrulhavam as muralhas com olhos atentos, enquanto arqueiros postados nas torres protegiam cada passagem. As bandeiras com a cruz de São Jorge tremulavam ao vento, como se zombassem do exército francês que se reunia do outro lado das colinas. No acampamento francês, a tensão era palpável. Homens afivelavam seus cinturões, verificavam espadas e lanças, murmuravam orações ou simplesmente fitavam o vazio. Cada rosto contava uma história: medo, cansaço e esperança. Para muitos, aquela campanha era mais que uma luta pela coroa francesa. Era uma batalha pela própria sobrevivência. Joana d'Arc caminhava entre eles, sua presença irradiando uma energia que poucos conseguiam explicar. Ela não era uma figura comum. Sua armadura brilhante reluzia mesmo sob a luz fraca da manhã. Seus cabelos negros caíam curtos e desalinhados sobre o rosto jovem, marcado pela determinação. Em uma das mãos, ela carregava uma espada simples, mas na outra, seu estandarte, branco como a neve, com lírios dourados e a figura de Cristo pintada no tecido, tremulava imponente. Hoje não marchamos apenas por terras ou reis, sua voz ecoou forte no ar silencioso. Marchamos pela alma da França, pela esperança daqueles que acreditam que Deus está conosco. Os soldados se voltaram para ela. Alguns tinham dúvidas, mas a presença de Joana fazia com que até os mais temerosos encontrassem coragem. Ela não era apenas uma guerreira. Era um símbolo, uma luz no meio das trevas que consumiam a França. Gilles de Rais, um nobre aliado de Joana, aproximou-se. Ele olhava para o estandarte dela, quase com veneração. "Os homens estão prontos", murmurou. Joana assentiu, seus olhos voltando-se para a ponte de Meung-sur-Loire. Ela sabia que o inimigo não esperava um ataque tão direto. E era isso que ela pretendia usar a seu favor. Na margem do rio, as águas batiam contra as rochas, criando uma sinfonia sombria que anunciava a chegada da batalha. O Loire aguardava, e logo suas águas levariam corpos, franceses ou ingleses. Capítulo 2. O aço na névoa. O amanhecer estava sombrio e a névoa ainda rastejava pelo campo quando o som de tambores ecoou. O exército francês começou a se mover, lentamente, como uma fera despertando de seu sono. A névoa tornou-se aliada dos franceses, ocultando seus movimentos. Os arqueiros ingleses nas muralhas esforçavam-se para distinguir formas no nevoeiro, mas viam apenas sombras, sons metálicos, o tilintar de armaduras e o arrastar de lanças chegavam abafados, como sussurros na bruma. De repente, um clarim francês soou. A névoa pareceu se partir, e Joana surgiu à frente de seus homens, seu estandarte tremulando como uma chama branca. "As armas!" ela gritou, sua voz ecoando clara e poderosa. Os franceses investiram. Flechas inglesas cortaram o ar. O primeiro escalão de soldados ergueu os escudos, formando uma barreira improvisada, mas ainda assim homens caíram, perfurados pelas setas inimigas. A lama se tingia de vermelho conforme os corpos tombavam. Joana, porém, permaneceu firme. Ela ergueu o estandarte mais alto, sua voz rompendo o caos. "Avancem, não parem!" Gilles de Rais e seus cavaleiros avançaram pelo flanco direito, forçando uma brecha nas defesas inglesas. O choque das espadas ecoou pelas margens do Loire. Homens se agarravam e lutavam na lama, cortando e sendo cortados.
No coração da batalha, Joana ergueu sua espada e avançou pela ponte. O vento levantava seus cabelos e a lama respingava em sua armadura. Uma flecha passou perto de seu rosto, mas ela não hesitou. Sua presença era como um farol para os franceses. Onde ela ia, os soldados a seguiam. Os defensores ingleses, acuados, começaram a recuar. A pressão francesa era avassaladora. Por fim, um estrondo ecoou. O portão externo de Meung foi derrubado. Joana entrou na cidade, à frente de seus homens, o estandarte erguido acima dos destroços. Os sinos da igreja local ecoavam ao longe, como se anunciassem o triunfo francês. Capítulo 3. A vitória entre as ruínas. O interior de Meung-sur-Loire era um labirinto de ruas estreitas e becos sombrios. O cheiro de fumaça e sangue impregnava o ar. As tropas inglesas, em retirada desordenada, ainda tentavam resistir em pequenos grupos. Joana não perdeu tempo. Ela ordenou que suas tropas limpassem as ruas, caçando cada resistência. Não havia piedade. Os franceses estavam determinados a retomar o que era seu. No centro da cidade, próximo à igreja de Saint-Liphard, um grupo de soldados ingleses fez sua última resistência. Armados com alabardas e protegidos por barricadas improvisadas, eles lutaram com desespero. Joana avançou à frente de seus homens. «Rendam-se!» gritou ela. «Se depuserem suas armas, terão a vida poupada!» Por um instante, o silêncio pairou. Mas então, uma lança foi atirada contra Joana. Ela desviou por instinto, e o ataque desencadeou uma nova onda de violência. O combate foi brutal e desesperado. Corpos caíram sobre as pedras da praça e o sangue formou pequenos riachos que serpenteavam pelas frestas do chão. As forças inglesas foram massacradas até que apenas o estandarte francês tremulava na praça. Quando tudo acabou, Joana caminhou entre os corpos. Seu rosto, antes tão firme, agora carregava uma expressão sombria. A vitória era amarga, vidas haviam sido perdidas e a guerra ainda estava longe de terminar. Gilles de Reis aproximou-se. Meung-sur-Loire é nossa. Joana olhou para ele e depois para o horizonte, onde os muros de Beaugency ainda se erguiam na distância. Ainda não é o fim, murmurou. Então, lentamente, ela ergueu seu estandarte, agora manchado de lama e sangue, e caminhou em direção ao próximo campo de batalha.